Após quase 2 anos de cruzamento de dados e apuração jornalística, a Gazeta do Povo e a RPC-TV produziram em março de 2010 a série de reportagens Diários Secretos. As matérias apontaram irregularidades praticadas na Assembleia Legislativa do Paraná, com o desvio de salários de funcionários fantasmas para parlamentares da casa. As medidas não divulgadas escondiam irregularidades na contratação e no pagamento de funcionários. Muitos recebiam salários sem trabalhar. A contratação dos fantasmas era acobertada por atos secretos divulgados em diários oficiais da própria Assembleia. Mas esses diários não seguiam uma numeração padrão, nem circulavam fora da Alep. 3 diretores e um funcionário que participavam do esquema foram presos e denunciados à justiça. A série ganhou em novembro daquele mesmo ano o Grande Prêmio ESSO, o mais prestigiado reconhecimento do jornalismo brasileiro. Enxergamos com muito alívio, né? E com muita satisfação, com alegria, assim, de perceber que um trabalho extraordinário que havia sido realizado por 4 repórteres gerou a repercussão que a gente imaginava, né? E muitas vezes o jornalismo produz matérias relevantes, mas às vezes não encontra respaldo, porque por várias razões, pela própria natureza, pelo baixo associativismo que às vezes existe no país, pela descrença que muitas pessoas têm na capacidade de gerar um movimento significativo que traga impacto, né? E nesse caso em particular, depois de um trabalho tão exauriente, um trabalho tão desgastante, foram meses de levantamento de informações, com muito sigilo, com muita intensidade de mergulho nos dados, era preciso trabalhar toda uma base de dados dificílima de pôr em funcionamento. Depois de publicar tudo aquilo, seria tremendamente frustrante não ver os resultados. Capitaneou, ela percebeu a relevância de vir a público e convocar a sociedade, para que a sociedade não ficasse inerte num quadro tão problemático. E essa iniciativa, ou seja, a disposição de vir a público, com coragem, fazer uma convocação, teve uma resposta extraordinária, né? Foram centenas de outras instituições, milhares de cidadãos de todo o Paraná se unindo para pôr um basta a um quadro de desgoverno, de desmando absolutamente inimaginável, né? Décadas de corrupção, décadas de uma estrutura, de um esquema de corrupção completamente absurdo. As coisas funcionaram como a gente imagina que devem funcionar, né? A própria sociedade tendo iniciativas, em alguns momentos nós fazendo um trabalho de cobertura, pondo luz sobre algumas situações irregulares, e a sociedade reagindo e criando as soluções para a transformação. Então foi realmente extraordinário. Em abril de 2010, a seção do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil, que na época era presidida por José Lúcio Glombi, divulgou um manifesto em que refletia a indignação dos paranaenses. A OAB pediu transparência e moralização na Assembleia Legislativa. O manifesto deu origem ao movimento O Paraná que Queremos, que logo em seguida recebeu o apoio de centenas de entidades e milhares de paranaenses. Em 2010 surgiu no Paraná, através da RPC, emissora de televisão, do jornal Gazeta do Povo, uma reportagem muito impressionante que tratava dos bastidores da Assembleia Legislativa do nosso estado. Ali noticiava-se a existência de empregos de pessoas que na verdade não compareciam, algumas sequer sabiam que estavam relacionadas e recebendo valores que eram destinados a terceiros e apropriados por pessoas que faziam parte de uma grande rede de corrupção. Ao ser questionado pela emissora de televisão se concederia uma entrevista, prontamente a Ordem dos Advogados do Brasil, a instituição que eu presidia à época, manifestou-se no sentido de que nós realmente estávamos completamente contrários ao que nós verificamos naquele momento na Assembleia Legislativa do Paraná. Então, a partir daquele momento, houve uma grande manifestação da nossa instituição, da Ordem dos Advogados, que culminou no movimento O Paraná que Queremos.
Ali nós perguntávamos o que nós desejávamos. Naturalmente, o que nós desejávamos e desejamos sempre é um Paraná correto, de gente que tenha disposição para o trabalho, gente que combata os maus paranaenses, a corrupção, que infelizmente ainda permanece entre nós após tantos e tantos anos. Foi uma ideia que surgiu, a qual houve uma adesão imensa da sociedade paranaense. 617 instituições representativas de classe assinaram o documento. 1.507 empresas e mais de 98 mil pessoas aderiram ao manifesto. Os nomes dos apoiadores foram divulgados durante vários dias pela Gazeta do Povo. Na versão impressa, a lista chegou a ocupar 24 páginas do jornal. Com a liderança da OAB Paraná, em junho de 2010, o movimento tomou as ruas das principais cidades do estado. Atos públicos simultâneos foram realizados na Boca Maldita, em Curitiba, e nas cidades de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Paranavaí, Pato Branco, Campo Mourão, Paranaguá, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Imbituva, Rio Negro e Umuarama. Em todos esses locais, as subseções da OAB tomaram frente do movimento. No mesmo dia, o projeto de lei elaborado pela OAB e pela Associação Paranaense dos Juízes Federais, a APAJUF, que era então presidida por Anderson Furlan, foi entregue a representantes do poder público. O documento trazia sugestões de ações com o objetivo de implantar um regime de ética e transparência nos atos públicos da Assembleia Legislativa do Paraná. O povo do paranaense passou a ter, a partir da publicação dessa lei, um instrumento de fiscalização moderno e eficaz. Não é apenas a publicidade que antes vigorava, ou seja, colocar milhões de dados orçamentários em diários eletrônicos de uma maneira incompreensível para o cidadão comum. A partir da lei, os governantes têm que colocar na internet, de uma maneira acessível e de fácil localização, todos os dados relativos às despesas feitas com o dinheiro do povo paranaense. Com isso, a sociedade paranaense, o Ministério Público, a imprensa, todos os cidadãos poderão ter acesso em tempo real de como está sendo gasto o dinheiro dos impostos pagos pelos trabalhadores do Paraná. Dessa forma, a fiscalização passa a ser mais eficaz, a cidadania passa a ser mais completa. Eu tenho certeza que com a edição da lei foi dado um passo importante nesse sentido. Portanto, parabéns ao povo do Paraná, parabéns aos integrantes do Movimento Paraná que Queremos, que fez com que o Paraná avançasse no rumo certo, o rumo de uma maior transparência e uma maior civilidade no gasto público. A proposta da Lei da Transparência foi apresentada no Legislativo em agosto de 2010. Além da Lei da Transparência, o Movimento Paraná que Queremos seguia com 4 outras reivindicações. O afastamento da mesa diretora da Assembleia Legislativa. A contratação de empresa renomada de consultoria para a revisão da estrutura de cargos do Legislativo. A aprovação de norma que determine o preenchimento de cargos administrativos da Assembleia exclusivamente com servidores concursados. E a criação de reforma que estabeleça mandato fixo, não coincidentemente com o mandato parlamentar, para os cargos de direção administrativa, com possibilidade de apenas uma recondução. Baseada no projeto elaborado pela OAB Paraná e pela APAJUF, a Lei da Transparência, número 265/2010, foi sancionada sem vetos pelo então governador Orlando Pessutti. Segundo a lei, os poderes executivo, legislativo e judiciário, e também o Ministério Público e o Tribunal de Contas, têm o dever de publicar no Diário Oficial do Estado. A lei proíbe que essas informações estejam apenas em diários oficiais do próprio órgão.
também ficou estabelecida a criação de portais de transparência nas páginas eletrônicas de cada órgão público do Paraná. Nesses portais devem constar a íntegra dos atos administrativos e contratos. A legislação prevê que devem estar listados os nomes de todos os servidores, o local em que estão lotados, o cargo que ocupam e o salário que recebem. A Lei da Transparência foi a conquista mais tangível do movimento O Paraná que Queremos e representou uma profunda mudança para o Estado. E a reflexão que nós trazemos é que é importante que o cidadão exerça o seu papel, que ele mostre a sua indignação, que faça valer a sua posição, principalmente através do voto. E agora que nós teremos eleições tão importantes neste ano, nós também pensamos que cada um deve refletir bem em quem votará. Nós temos um Estado que avançou muito no combate à corrupção e ainda continua, evidentemente, constatando que em muitas situações ela ainda existe, mas certamente bons paranaenses estão diariamente combatendo e trazendo sempre à luz que o Paraná que nós queremos é um Paraná digno, um Paraná honesto, um Paraná em que as pessoas exerçam realmente o seu poder de cidadão. É assim que a Ordem se orgulha muito de ter contribuído nesse grande movimento e que realmente fez com que ela exercesse o seu papel no mais alto sentido social. Desde o início do movimento, muitos dos inquéritos abertos a partir das denúncias feitas pela imprensa e apoiadas pelo movimento O Paraná que Queremos foram convertidos em ações judiciais. 17 réus foram condenados em primeira instância. Hoje, estima-se que a partir das denúncias, a economia nos gastos com pessoal na Assembleia Legislativa do Paraná some R$ 1,6 bilhão de reais.